A sobrevivência dos portugueses, dos europeus, dependia de uma convivência, de algum apoio nativo, né? Então, um arcabuz, ele demorava 30 segundos para ser recarregado, né? Com umidade ele falhava, era uma arma meio arcaica, né? Então, numa chuva de flechas, amigo, sinto muito, né? Talvez até seja, não sei, hoje está na moda dizer que tudo é preconceito e tal, né? Mas talvez o preconceito seja você achar, isso chama de lenda negra, né? Que eles chamam, achar que os espanhóis, os portugueses, eles eram seres superpotentes, onipotentes, que faziam o que quisessem. E que chegaram aqui, os índios eram todos indefesos e tal, e que foram simplesmente subjugados e que não tiveram como se defender. Exatamente. Imagina, você chega num lugar que você não conhece e que os nativos conheciam tudo. Todos os buracos, todos os lugares das matas, todos os esconderijos. Vocês tinham todo filme é assim, pô. Isso tá no Hollywood. Então, você chega num lugar que você não conhece nada e quem tá lá há mais tempo já conhece, é óbvio que você está em desvantagem. Você pode ter arma de fogo, você pode ter navio, você pode ter o que for, pode ter canhão, mas você está em desvantagem, velho. Você está em desvantagem. Se os caras falam assim, vamos matar esses caras, eles matam. Não é? Tem até um relato, estava lendo aquele livro Weird, que é sobre weird people, sabe? Western, educated. Tá. O Guilherme de Carvalho sempre fala sobre esse termo aí. E daí o autor, ele fala muito de evolução humana e tal, evolução da cultura, e ele cita o caso de um prisioneiro da Austrália, que o cara foge da cadeia, está ali fugitivo, e ele passa fome. No meio ele está passando fome, está quase morrendo de fome, quando ele encontra uma tribo. E daí os relatos de fome acabam, porque ele entra na cultura e aquele pessoal sabe como sobreviver naquele lugar. E daí ele usa isso como exemplo para falar, olha, essa é a razão evolutiva da cultura. Entendeu? É um conjunto ali de práticas, de normas, de conhecimento acumulado que fazem você sobreviver ao ambiente, entendeu? Então, bem interessante. Porque isso torna a história uma coisa muito mais fascinante, caramba, não é? Assim, é claro que teve exploração, é claro que teve morte, é claro que teve, entre aspas, genocídio, não sei se a gente pode chamar de genocídio. Em determinados contextos pode ter até havido, assim, né? Assim, uma coisa, chegar lá e dizimar uma população inteira de um lugar. Teve muito sangue, muita confusão e tal? Teve, claro que teve, é óbvio. A gente não precisa esquecer disso, não precisa romantizar isso, não precisa dizer que foi bonito, não precisa dizer que foi heróico. Não é esse o problema, né? Mas o fato é que, na construção de uma história, e isso não deve ter acontecido só na história do Brasil. Então, quer dizer, quem assiste aquele seriado Vikings... aquilo ali é muito claro, as coisas ali, como é que esse negócio funciona. Então, quer dizer, os caras que eram os chamados bárbaros, que eram os que eles viram, não, nós vamos lá naquele lugar chamado Inglaterra lá, e nós vamos pegar tudo aquele negócio, vamos dominar tudo aquele troço. Então os caras iam lá e entravam arrebentando com tudo, até que o rei falasse, vamos conversar? Vamos parar com esse negócio de ficar, né? Senta aqui. E aí eles começam a fazer acordo, né? Aí dá errado. E aí, o rei deu um monte de terra, que era o sonho do Ragnar Lothbrok lá, que era ter um feudo lá, né, na Inglaterra, para poder plantar. Ele só queria ter um pedaço de terra. Beleza, faz o acordo, bota uns colonos lá, mas aí tem uns caras que vão lá detonar o lugar. Então, quer dizer, essa confusão na construção de uma sociedade, e aí a Inglaterra não existiria sem os nórdicos terem ido para lá detonar, encher a paciência. Então, quer dizer, essa confusão toda gerou aquilo lá. Gerou o que a gente conhece hoje, como a Inglaterra, como aqueles países britânicos ali e tal. Então, caramba, poxa, não precisa romantizar, mas também não precisa não considerar as contradições da coisa, né? Claro. Eu acho que esse trabalho não é um trabalho de desconstrução, eu diria, mas de inserir elementos, eu diria. Enriquecer, né? Enriquecer. As relações humanas são muito mais ricas do que só uma relação de opressão ou só uma relação de comércio em que todos os lados ganham, né?